Deus se apavora no céu, desespera-se no céu, porque Ele sabe o que estava escrito em Gênesis 12:13-3: aqueles que vos abençoar será abençoado, aquele que vos amaldiçoar será amaldiçoado. Os reis magos sabiam muito bem quem era o Deus que tinha enviado Jesus. Eles sabiam muito bem que aquele Jesus que estava nascendo era o Jesus de Números, ao qual no capítulo em que Balaão diz: é nascido aquele que vai julgar as iniquidades, aquele que vai julgar com braço forte, e aquele que vai abençoar o seu povo, o povo de Israel. Números 24:17. Eles sabiam que o Deus que estava nascendo e que Balaão era do Oriente, era o mesmo Deus do Oriente que, segundo a sua Bíblia e a minha Bíblia, fez com que Caim voltasse, segundo a Bíblia, para as bandas do Oriente. E segundo a Bíblia, quando Deus amaldiçoa Caim, ele volta para a porta do Éden no Oriente, a esperar que Deus, quem sabe, o abençoa novamente, o perdoa novamente e o deixa ser agraciado por Ele. Essa notícia corre gerações e gerações. Ele sabe que o Deus de Jesus era o Deus que em Jeremias manda exterminar todos os nascidos no Oriente, porque Deus estava cansado dos seus trambiques, Deus estava cansado das suas maneiras mundanas de se comportar diante de Deus a prejudicar o teu povo. Eles sabem que esse Deus é o Deus de Ezequiel, que disse: eu deixarei a descendência, uma descendência do povo do Oriente que irão me servir. Eles sabem, esses magos, quem era Jó, porque a história de Jó no capítulo 1, versículo 5 na sua Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Diga para o seu irmão: Jó era o homem mais rico do Oriente. Meus amados irmãos, a história de Jó foi uma das grandes histórias que moveu a todos aqueles que conheceram o Deus de Israel. Jó foi aquele que com seu testemunho de vida marcou a história de centenas, milhares de pessoas em sua geração. A história de Jó, segundo a história cronológica da Bíblia Sagrada, foi o primeiro livro a ser escrito, ainda que cronologicamente não está na Bíblia como o primeiro. Estamos primeiro começando com Gênesis. O livro de Jó, a história de Jó, é, quem sabe, uma das histórias mais antigas e que mais marcaram sobre a fidelidade de Deus. E segundo a minha Bíblia Sagrada, Jó era o mais rico do Oriente. Segundo a Bíblia Sagrada, no capítulo 42, Jó foi aquele que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha. E não houve filhas mais lindas do que as de Jó em toda a sua geração, diz a Bíblia Sagrada. Aqueles reis magos sabiam que a maneira de ser abençoado era se associar com Deus de Jacó, era se associar com Deus de Abraão, porque Deus disse a Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Oh, Deus estava dizendo: todos que te abençoarem, Gênesis 12:3, serão abençoados, Abraão. Todos que te abençoar, meu povo, todos que tiverem você a coisa boa, todos que impor sobre você as suas bênçãos, eu derramarei as minhas bênçãos sobre ele. E Provérbios 28:20 diz que todo homem fiel será acumulado de bênção. Os reis magos partem do Oriente e durante meses viajando e olhando para aquela estrela, e Deus sabia que se eles chegassem primeiro do que os pastores, o povo de Deus não seria abençoado. Meus amados irmãos queridos, quando a Bíblia diz que os pastores estavam cuidando do seu próprio rebanho, Deus queria dizer para aqueles pastores que representam a igreja: diga para o seu irmão, os pastores representam você. Esses pastores representam a igreja, irmão. Por causa da miséria, por causa da mesquinharia daqueles pastores, a Bíblia diz que da forma que eles viram Jesus, foi da forma que deixaram Jesus. Viram Jesus na manjedoura e deixaram da forma que ele estava.
Deus não queria que eles dessem um cordeiro para consagrar, porque Jesus era o cordeiro, mas era para eles tirar daquele rebanho e abençoar Jesus, porque foi o dinheiro, as ofertas dos reis magos que sustentaram Jesus 2 anos no Egito. Deus precisaria de sustento para Jesus no Egito, e Deus queria que o seu povo, aqueles pastores, Belém da Judeia, fosse a razão do sustento de Jesus. Mas Jesus foi apresentado com 2 pombinhas, porque segundo as suas posses, isso dava a dizer que ele era miserável e pobre. Por causa disso, Deus, que não pode ficar devendo nada a ninguém, porque o sol nasce para o injusto e para o justo, junta todo o lixo do mundo e faz desse lixo, meu Senhor, a maior moeda da economia mundial, o petróleo, e junta tudo e joga no Oriente, na Arábia. A Arábia Saudita se tornou os grandes sheiks. Talvez você não saiba, em Santa Catarina, principalmente em Balneário, Florianópolis, os árabes compraram as melhores, todos os terrenos que sobravam, isso é tudo deles, dos árabes. Aqueles que deveriam ser chamados sheiks, que era o povo de Belém da Judeia. Belém da Judeia até hoje é um ovo. 10 mil pessoas, uma cidade miserável, morta e sem a presença de Deus. Os árabes em Dubai, o hotel, as torneiras são de ouro, todos os táxis são Mercedes, e não tem pobreza, porque Deus, para honrar a sua palavra e o seu nome, porque eles foram a razão do sustento e a provisão de Cristo, de Maria e José, Deus teve que honrar o mundo deles e derramou toda a graça no Oriente. Porém, Deus disse que levantaria um povo, as suas primícias. Está lá em Apocalipse capítulo 14, Deus levantaria um povo, e esse povo seria comprado com teu sangue, e seria tuas primícias. Quantos de nós escondemos o nosso rebanho, ou melhor, escondemos a nossa mão, mas esquecemos que o rebanho está diante dos olhos de Deus? Quantos de nós queremos servir a Deus, mas não queremos servir a Deus com o melhor que nós temos? Quantos de nós apresentamos um Jesus pobre e miserável, um Jesus que só tem para nós, os ricos só querem para eles, e parece que o Jesus deles só serve para eles? E quantas das vezes nós apresentamos um Jesus, graças a Deus que esta igreja é uma igreja bonita, mas quantos lugares que a igreja é miserável, a cadeira é a pior, o microfone é o pior, o som é o pior, tudo é o pior, porque todos querem apresentar Jesus de qualquer forma. Mas a minha Bíblia Sagrada e a vossa Bíblia Sagrada diz que o Senhor meu Deus é o Deus da restituição. A minha Bíblia e a vossa Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus que vai restituir a todo aquele que for fiel à sua palavra. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: a palavra diz que o meu Deus e o seu Deus não ouve gritos vazios. Diga para ele, Jó 35, versículo 13: o teu Deus não ouve gritos vazios. Meus amados irmãos, o tempo vai se passando, e a Bíblia diz que Deus, na casa dos que temem ao Senhor, a Bíblia diz que haverá prosperidade e riqueza na sua casa. A Bíblia diz que não importa o seu nome, Deus não disse o seu sobrenome, Deus não importa o nome que seu pai lhe deu, Deus não importa o grau de escolaridade que você tem. A Bíblia diz que na casa daquele que me teme, eu colocaria minhas mãos, haverá prosperidade e riqueza em todos os sentidos. Enfermidade não pode habitar na tua casa. Ela entra na tua casa, mas ela tem o tempo de sair. Toda enfermidade tem que sair da tua vida. Você pode passar uma luta financeira, mas ela tem a data de sair da tua vida, porque a Bíblia disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Deus não chamou a igreja para ser empregado, para ser cauda, porque Deus te chamou para ser cabeça. E se Deus lhe chamou para ser cabeça, Deus não vai te dar emprego. Deus está te dando emprego por causa da sua infidelidade.
Mas se tu és fiel, Deus tem que levantar. Se tiver 1000 pessoas aqui, 2000, 3000, são 3000, 2000, 1000 empresários cabeça que vão gerir algo neste lugar, nessa cidade e nesse estado e neste país. Deus está procurando, irmãos, nesta manhã, alguém que diga: Israel até hoje é uma nação forte e poderosa, mas miserável, não tem a presença de Deus. Uma nação mesquinha. E Deus disse: eu vou abençoar os gentios, porque eu vim para os meus em João 1, mas os meus não me receberam, versículo 11. E Deus deixou esse legado para nós. Todas as nações que adoram o Senhor e que em volta da terra estão prostrando diante de Deus, dizem: Senhor, eles podem não reconhecer, mas eu vou abençoar o teu povo, porque quem abençoar o teu povo será abençoado. Eu vou abençoar a tua obra, porque eu creio na promessa do Senhor, eu creio na provisão que o Senhor prometeu ao teu povo. A minha Bíblia, a vossa Bíblia disse, lá em Isaías 42, versículo 22: há um povo morando em cavernas, há um povo escravizado, há um povo saqueado e roubado. Portanto eu não ouço, restitua-me, Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Por falta da espiritualidade na sua própria dimensão, as pessoas estão vivendo uma vida miserável. Mas elas estão contentando: pastor, na minha casa não falta nada. Sou miserável, mas na casa de alguém deve estar faltando, porque você só pensou na sua. Quando nós só pensamos na nossa, pouco nos interessa se a China, se a Índia, se a África, se o sertão da Bahia, o sertão do Ceará estão morrendo de fome, pouco importa, porque a obra, meu pastor, eu estou nessa igreja para resolver o meu problema, e Deus não lhe chamou para resolver o teu problema, porque a sua causa é a causa do Senhor. Mas Deus nos chamou, irmãos, para apresentar um Jesus poderoso. Jesus te chamou quando você vem na Santa Ceia, quando você vem trazer o dízimo e oferta, é para você dizer: Jesus, se depender de mim, tu não vai se apresentar de qualquer forma. A minha igreja não terá os piores bancos, a minha igreja não terá o pior chão, a pior imagem. A minha igreja, meu Senhor Jesus, será a melhor da cidade. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que tudo que eu fizer para ti será com o melhor que eu tenho, porque eu vou honrar o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, irmão? Diga para ele: você está entendendo? Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7: não leveis o meu nome em vão. Quantos aqui têm dito: eu creio no Senhor Jesus, Deus é poderoso, Deus é o Deus do ouro e da prata, e alguém olha para você e diz: que ouro e prata que você tem? Irmão, a riqueza não vai me trazer salvação. Não é a riqueza que dirá quem eu sou, mas eu ser próspero faz parte daquilo que eu comunho, daquilo que eu professo, que Deus é Deus na minha vida. Se você diz que é crente, você tem que prosperar, porque senão tem algo errado com você. Se você diz que é crente, você tem que fazer algo por Cristo e por sua obra. Se você diz que é crente, você não pode ser crente na sua casa e para a sua família, porque Jesus disse que a minha família é aqueles que fazem a minha vontade. Se a igreja não parar de ver a esposa e os filhos como a sua família e o maridão, a igreja não vai crescer, porque todo mundo bajula a esposa, bajula o marido, bajula os filhos, e o resto que se exploda. Quando você tomar essa santa ceia, Jesus não foi à cruz do Calvário e fez desse vinho, não fez desse suco de uva representando o teu sangue, o sangue para a tua mãe e os teus irmãos. Porque segundo o Evangelho escrito segundo São Marcos, a Bíblia diz que a sua mãe e os seus irmãos foram para prendê-lo. Eles não amavam, não adoravam Jesus, não reconheciam Jesus, o Filho de Deus vivo. A sua mãe foi uma praga na sua vida. Os seus irmãos foram uma praga, só Tiago se converteu. Nenhum deles fizeram caso de Jesus. Por isso que diziam: não é esse o filho de José? E que seus irmãos e irmãs estão no nosso meio, porque os irmãos, as irmãs e José eram um péssimo testemunho.